Olá, eu sou o professor Rogério, né? Vamos começar aqui mais um vídeo sobre as maravilhas, né, da geografia, ou os temas mais relevantes dentro da geografia e como é que esses temas eles influenciam na nossa vida, no nosso cotidiano. Bem, então eu vou começar aqui a falar com vocês sobre a questão do Estado e os territórios. Então, quais são os conceitos em relações entre Estado e território? Então, dentro desses dois contextos, então, como é que ele vai formar, ele vai estipular as questões que vão moldar um grupo, uma sociedade? Então, vou começar aqui, né, trabalhando um pouquinho com vocês sobre esses objetivos. Então, quais são os objetivos que nós vamos trabalhar aqui? Então, por que que nós estamos realizando, ou que nós estamos estudando esse tema? Então, primeiro, explicar as relações entre Estado e território. Então, como é que o Estado e o território eles estão ligados? Intrinsecamente ligados, né? Quando fala intrínseco, é algo que está entre linhas, né? Não está diretamente exposto. Ele está subjugado, ele está de uma forma trabalhado de uma forma onde nós não conseguimos visualizar claramente como é que essa relação ela acontece. Então, conhecer as funções do Estado na gestão do território, como soberania, controle e defesa. Então, as funções, o Estado. Então, qual é a função do Estado dentro dessa dinâmica, né? Então, a gente vai discutir o que é o Estado e como é que o Estado ele vai gerir, ele vai administrar esses elementos que são obrigação do Estado, a soberania, o controle e a defesa. E nós vamos refletir sobre como o Estado ele exerce o poder no território e suas implicações para a sociedade e o seu desenvolvimento econômico. Então, o Estado, ele exerce o poder sobre o território sobre quais interesses, né? As implicações na sociedade. Então, essa sociedade, ela vai sofrer ou ela vai se beneficiar com as ações do Estado, principalmente focando no desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico, ele vai favorecer a quem? Né? Então, quem é que vai lucrar com esse desenvolvimento econômico e o Estado ele vai defender quais interesses, né? Quais grupos que o Estado ele vai defender, né? É importante nós frisarmos isso. Bem, então a primeira coisa que nós vamos colocar aqui é uma revisão sobre os últimos temas. O que é o território? Né? Então, o território ele é um conceito que refere-se a uma área geográfica delimitada que é controlada e reivindicada por um grupo, organização ou estado. Ele abrange aspectos físicos, como montanhas, rios, fundamental para a soberania e política, definindo os limites dentro dos quais o governo e sua autoridade ela implementa suas leis. Além disso, o território tem uma dimensão econômica, pois inclui recursos naturais nas áreas produtivas e na dimensão cultural, influenciando as dimensões, né, a questão da formação da identidade cultural de um grupo e o pertencimento das pessoas àquele território. A gestão do território, ele deve ser feito de uma forma sustentável para que garanta às futuras gerações esses recursos para que ela continue a se desenvolvendo, garantindo a questão da preservação e o equilíbrio entre as sociedades. Então, o território, ele é uma parte, é uma área, é um conjunto de paisagens que ele está delimitado em uma fronteira. Então, essas fronteiras é o que vai dizer aonde eu posso ir e como é que eu posso administrar esse território. Então, nós estamos vivendo no território brasileiro. Então, o território brasileiro ele é controlado pelo Estado do Brasil, né? Então, é um conjunto de leis que vai determinar o que você pode e o que você não pode fazer, né? Então, tudo isso tem a questão da soberania, entre outros elementos que nós vamos conversar um pouco aqui hoje, né? Então, a questão de que o governo, ele exerce, ele exercita, ele pratica, ele coloca em prática, ele tira do mundo das ideias, como já diria Platão, e coloca no mundo material, né? Então, tudo isso é uma base, né, da questão do território. Território é isso, é uma área delimitada em fronteiras, e dentro desse território, o que faz a formação da identidade é exatamente os recursos que ele apresenta, o clima, e tudo isso vai fazer com que essa sociedade ela se desenvolva.
ela vai se desenvolver e ela vai dar a essas pessoas um sentimento de pertencimento. Então, um sentimento de pertencer a algo, de fazer parte de algo. E tudo isso está ligado dentro de um território. Bem, então, o que é o Estado? O Estado, eu usei essa imagem do Leviatã, que é uma imagem de um livro iluminista, que é do John Locke, né? O John Locke, né? O John Locke, foi um dos primeiros iluministas, e ele vai dizer que o Estado, ele é algo que é necessário para que nós possamos viver em paz. Então, segundo o John Locke, o ser humano, ele é incapaz de viver em paz se não tiver uma força invisível limitando as suas vontades, os seus instintos. Então, o Estado, ele é essa entidade, né? Tanto é que nós temos uma cabeça e o que forma o corpo do Estado são todos os seus cidadãos, são todos os seus indivíduos que compõem esse Estado, segundo a visão do John Locke. Bem, então, o Estado, ele é uma entidade política organizada que possui soberania sobre o território definido e uma população permanente. Ela é caracterizada por um governo, dos quais exerce a autoridade, implementa as leis e além de manter as relações diplomáticas com outros estados. Aí é que o John Locke ele começa a trabalhar essa questão de que o ser humano, os seus instintos, nós vivíamos no estado natural. Esse estado natural era um estado violento. Então não havia leis, não havia nada que me impedisse que eu agisse com violência sobre o meu semelhante. Aí o John Locke ele vai trabalhar essa questão de que o Estado ele é necessário para que a gente viva em uma sociedade pacífica ou que não gere violência. A gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. E ainda mais as disputas entre os estados. Lembrando que o John Locke ele vive em um momento onde os países europeus estão saindo, né? Os países não, né? Não existia países naquele momento. A Europa estava saindo do período que nós chamamos de feudalismo, onde não havia estados nacionais. E as disputas territoriais, elas dão essa visão da necessidade de formação de um estado soberano. E tudo isso, né, é focado nessa visão de limitar a liberdade individual, né? Então, isso tem a ver com a questão de o que você pode e o que você não pode fazer, limitado pelo Estado. Bem, então os principais elementos do Estado, o primeiro é o território. Então, o território é aquela área delimitada por fronteiras, aonde o Estado ele vai impor, ele vai exercer a sua autoridade. Uma população, então um grupo de pessoas que habitam esse território. Então, sem população. Nós não temos uma construção de um território, porque é a pessoa, um grupo social que vai dar sentido ao território. Ele vai ocupar, ele vai transformar, ele vai se identificar com aquele território. O governo, que é a estrutura organizacional, né, que administra o Estado, ele cria e aplica as leis e fornece serviços públicos. Bem, isso aí já é uma visão mais moderna do Estado. Os primeiros estados modernos, eles não tinham uma visão de serviços públicos. Eram as pessoas que estavam a serviço do Estado. Hoje, nós temos uma visão que o Estado está a serviço da população. O Estado ele é criado para que as pessoas elas possam ter um mínimo para viver. Mas a gente sabe que o mínimo em alguns locais ele é bem mínimo mesmo, né? No caso, vários locais, inclusivamente aqui no Brasil, né? E a soberania, que é a capacidade do Estado em governar a si mesmo. Então, um governo, quando a questão do Estado, ele é autogerível, né? Então, ele vai se gerir, ele vai se administrar. Então, a si mesmo, sem interferência externa. Então, normalmente, a soberania é quando um Estado ele não sofre influências diretas de outros estados mantendo o controle do seu território e da sua população. Então, manter, né, garantir que as pessoas elas vivam dentro desse território e que elas possam desenvolver as suas atividades, né, ou elas tenham uma vida minimamente digna, né, dentro desse estado. Lógico que nós estamos falando em interferência direta.
mas nós sabemos que dentro da política internacional, da geopolítica, existem interferências indiretas, né? A questão de que nós vivemos em um jogo geopolítico, um jogo de xadrez. E esse jogo de xadrez, cada estado ele tenta impor os seus interesses, né? E o impor esses interesses, muitas vezes, ele vai de encontro, ele vai contra a questão do bem-estar da sua população que a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas a questão do desenvolvimento populacional, da igualdade, políticas públicas, isso vai também, porque dentro de um Estado nós também temos o interesse de uma figura que ela não tem um rosto, ele não tem uma bandeira, mas é o mercado, né? Então o mercado ele age por baixo dos panos nesse teatro. Então, esses elementos, eles são essenciais para a definição de como esse Estado ele vai funcionar. Então, a gente vai trabalhar como é que o Estado ele funciona dentro da geografia, né? Vocês vão ver negócio de esse tema de Estado em filosofia, vai ver esse tema de Estado em sociologia, em história. Mas em geografia, a gente vai trabalhar como é que vai ser administrado o Estado dentro do território. Bem, então, a relação entre Estado e território. Então, a relação entre Estado e território, ele é fundamental para a compreensão e a organização política e social da sociedade. O território é a base física, é aquilo que nós trabalhamos a parte mais concreta da geografia, né? Então, o território brasileiro é tudo que está dentro das delimitações das fronteiras. A parte do Estado, ele exerce a soberania e a autoridade. É uma questão muito mais subjetiva. É uma questão que nós não conseguimos delimitar como as fronteiras, mas nós temos que entender para saber como é que tudo isso vai interferir na sua vida, no preço do pão, no preço da gasolina, entre outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente não sente, né? A gente pensa que o Estado, ele não tem interferência em tudo isso. E quais são os princípios que o Estado ele vai defender dentro da construção, né, dessa soberania, né, dessa autoridade? Não confunda autoridade com autoritarismo, né? A gente pode fazer até um contraponto sobre os dois. Então, aqui está alguns pontos que vão ilustrar essa relação entre território e Estado. Então, a soberania territorial. O Estado, ele vai possuir a soberania sobre o território, o que significa que ele pode, né, ele tem o poder supremo de governar e fazer cumprir as leis dentro das fronteiras. Então, essa soberania, ela é reconhecida internacionalmente e essencial para a independência do Estado. Então, a questão de impor, cumprir as leis. Nós sabemos que dentro da soberania de um território, dentro desse território, existem leis que elas podem ser consideradas boas ou ruins, dependendo do nosso ponto de vista, da nossa identidade cultural. Quando nós observamos outros estados dentro das suas fronteiras, nós achamos estranho algumas legislações, algumas leis. Então, nós somos brasileiros, nós somos, teoricamente, a maior parte do brasileiro, ele se autodeclara cristão, então nós temos essa identidade cristã, né? E quando nós olhamos, quando nós observamos o que acontece em estados, que essa parte fundamental da cultura, que é a religião, ela é diferente, nós estranhamos. Mas nós temos que entender que dentro da soberania daquele estado, dentro daquilo que não fere os direitos humanos, é normal, eles têm essa questão de fazer cumprir as leis, mesmo que nós não concordamos com ela. Nós podemos falar sobre várias coisas, né? Aqui na América Latina, nós temos exemplo do Uruguai. O Uruguai, eles praticam leis que são contrárias aos princípios morais que existem aqui no Brasil. O uso de alguns tipos de substâncias que alteram a questão neural, né? A questão das drogas, né? O Uruguai é o estado que ele flexibilizou o uso de alguns entorpecentes, né? Um exemplo, o Estado, vamos falar um pouquinho aqui de uma questão moral, a questão dos estados
que tem a sua maioria declarada islâmica. Eles têm os seus costumes focado naqueles princípios morais, que é a questão de que a mulher, até as leis que limitam a participação das mulheres dentro do Estado. Então, tudo isso é uma lei que está dentro da questão da soberania. Nós podemos dizer que isso está certo ou errado a partir dos nossos princípios morais e éticos, mas dentro do que eles praticam, muitas vezes nós temos uma visão de que a educação ela constrói essa identidade. E o Estado, para que ele tenha sua independência, ele precisa impor essa soberania, né? Então, os outros estados, eles não vão meter a colher, né? Dentro das leis, dentro daquele território, né? Isso é uma questão de soberania. Lógico que não ferindo o direito humano, né? Os direitos humanos, né? Que nós tanto colocamos sobre ali a partir de 1948, quando a ONU, ela estipula os direitos humanos, o direito à vida, a liberdade, entre outras coisas que são universais e inegociáveis. Bem, as delimitações das fronteiras. Então, o Estado, ele vai. As fronteiras são estabelecidas por meio de tratados, acordos e muitas vezes são tratados com conflitos. Essas fronteiras, elas são definidas ao alcance da justiça do Estado e são as fronteiras são fundamentais para a manutenção da ordem e da segurança. Então, ordem, né? Essa questão da ordem, como já diz o Titãs, né? Quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem. Então, a ordem. Então, o que é ordem? É manter todo mundo comportadinho, né? Todo mundo seguindo as leis, né? Todo mundo obedecendo a legislação. Então, dentro da questão do Estado, é garantir que essas leis elas sejam praticadas dentro, né? Desse território, né? Dessas fronteiras. E uma questão da definição dessas fronteiras, ela é essencial, né? Então, os estados, eles mantêm as suas fronteiras com forças de segurança, entre outras questões. E nós sabemos, como nós falamos no outro vídeo, existem interesses em mudar essas fronteiras dependendo de alguns fatores identitários, né, valores de recursos, entre outros, que vai fazer com que nós, né, nossa sociedade, às vezes nós buscamos alterar esse território, né, aumentar esse território é uma questão de, né, às vezes de identidade, né, às vezes de fatores históricos, e tudo isso faz com que o Estado ele mantenha a questão da jurisdição, mantendo as leis sendo aplicadas dentro da sua fronteira. Administração e governança. Então, o território ele é administrado por um governo, né, governo do estado, que implementa políticas públicas, fornece serviços e infraestrutura e regula o uso do solo e dos recursos naturais. Então, a gestão eficiente do território é crucial para o desenvolvimento econômico de uma sociedade. Bem, então aí nós vamos falar um pouquinho que é algo meio crítico, né? Hoje, né? Então, o território, ele administra, ele implementa políticas públicas, né? Então, o que é políticas públicas? Educação, moradia, saúde, alimentação, segurança, previdência social, entre outras políticas públicas, que faz com que o cidadão, ele possa, né, buscar os seus direitos, né? Que ele tenha o seu desenvolvimento como indivíduo garantido. Bem, a questão da infraestrutura, o governo, o Estado, ele deveria garantir e investir em infraestrutura, como fornecer serviços, infraestruturas. A gente sabe muito bem que hoje há uma onda no Brasil de privatização das PPP, que é a política, né, a questão da administração pública privada, e isso, né, descaracteriza essa questão de administração e governança, né? Então, quando você delega, quando você coloca a obrigação do Estado em uma força privada, então essa força privada ela passa a ter um poder maior, né, dentro desse fornecimento de serviços e infraestrutura. Segundo o que está contido nas leis da administração pública privada, o governo ele tem o poder, o Estado ele tem o poder regulador. Mas como é que você vai regular algo que ele é monopólio, né? Ele tem a questão do monopólio dentro desse fornecimento de serviços e de infraestrutura. Então, a gente tem que fazer uma crítica aí entre tudo isso. Ah, privatiza que melhora o serviço. A gente vê que tem empresas que não melhoram os serviços. Muito pelo contrário, eles sucateiam o serviço,
visando o lucro, né? Então, o regular o uso do solo, né? Criar leis que você possa usar o solo, como você vai usar o solo para que esse solo ele não se esgote, os recursos naturais, a água, os minerais, entre outros recursos que fazem parte de uma gama de, né, de valores que eles são essenciais para o desenvolvimento de uma economia, de uma soberania daquele território. Então, quando nós pensamos em pré-sal, quando nós permitimos que empresas internacionais, elas explorem um recurso que ele é naturalmente dentro das nossas fronteiras, né, isso faz com que essa questão da soberania ela diminua, né, ela tem o seu potencial diminuído. E a gestão eficiente do território ele é crucial para o desenvolvimento econômico e social. Bem, muitas vezes o que é predominantemente valorizado é o desenvolvimento econômico e não o desenvolvimento social, né? Então, a questão de que a geração desses recursos a partir da exploração do território, ele beneficia a quem? A que grupo? A uma quantidade X de pessoas. Então, como é que esse Estado ele vai defender os interesses de quem e por quê? Né? Então, tudo isso tem a questão da administração e governança. A questão da identidade nacional, né? Não é à toa que eu coloquei esse quadro aí da Tarsila do Amaral, que é a questão dos operários, né? Então, o território, ele está intimamente ligado à identidade nacional e cultural. As pessoas vivem dentro desse território, compartilham uma identidade comum que é reforçada pelo Estado através dos símbolos nacionais, a educação, a política e a cultura. Bem, então, para que que serve a educação? Né? A educação ela serve para que nós construímos uma identidade como povo, né? Como nação. A gente, quando uma criança ela vai para a escola, ela tem como uma das premissas a construção integral desse indivíduo. Então, a formação integral ela tem a ver com a questão de saber da sua cultura, estudar a importância da sua cultura, da onde que ela vem, quais foram os conflitos que provocaram as alterações que a nossa cultura sofreu com o passar do tempo. O Brasil é um país colonizado, né? Então, o Brasil ele tem a sua identidade muito ligada aos seus países, ao país colonizador. Não é à toa que eu estou falando aqui o português, senão eu estaria falando tupi, o guarani, entre outras línguas eh, dos povos tradicionais, né? Então tem que saber essa questão de construir a identidade, né? A identidade brasileira, saber dos símbolos nacionais, né? O debate que foi trazido nas últimas semanas, a cor vermelha, né? Na camisa da seleção. Muitas pessoas estão muito mais preocupadas com a cor que a seleção vai jogar do que o nível de educação que é oferecido a essas pessoas, ou estudar sobre o assunto, né? Então é muito mais fácil você discutir coisas fúteis, inúteis e esquecer do primordial, né? Que é a questão da manutenção da nossa cultura, valorizar realmente essa cultura, né? A questão das políticas culturais, o resgate de culturas que são marginalizadas, que são predadas, que são violentadas, entre outras coisas, e que constrói a identidade, essa gama de identidade que nós vemos nesse quadro da Tarsila do Amaral. Bem, então, a relação internacional, né? Então, o Estado, ele tem uma posição, né? O Estado e o território. A posição geográfica e as características do território e o Estado, ele influencia em suas relações internacionais. A geopolítica estuda como a localização e os recursos do território, eles afetam as interações entre os Estados. Então, nós sabemos que o território brasileiro é um território continental. Só tem dois países na América do Sul que o Brasil ele não faz fronteira, que é o Equador e a Bolívia, né? Então, o Equador e o Chile, ó, o erro aí do professor de geografia, né? Então, o Chile e o Equador são os únicos dois países que o Brasil não faz fronteira. Então, a relação fronteiriça, né, entre esses territórios, principalmente a questão voltada aos recursos, né, os conflitos que nós colocamos, né, no último vídeo sobre a questão do território, das disputas territoriais entre Venezuela e a Guiana, tem a ver com a questão do recurso petrolífero, né? Então, o petróleo, ele é
a força motriz dessa discussão, né, desse embate. Então, a questão do Estado é realmente a questão da posição geográfica e como é que ele vai se relacionar com seus vizinhos. A política da boa vizinhança, né, falando claramente sobre isso. Então, você ter uma boa relação com seus vizinhos, ele é primordial para que você tenha uma vida legal. Quando você tem um vizinho chato, né, isso dificulta a situação, né, dificulta muito. Normalmente, né, hoje nós estamos em um mundo muito polarizado e tudo isso, né, faz também a questão da ideologia política, né? A Argentina, o Uruguai, o Brasil, né, que são parte de um grupo, né, que é o Mercosul. Então, por conta de algumas rusgas ideológicas, essa parceria, muitas vezes, elas ficam mais sensíveis, né? Sensível dentro desse acordo geopolítico. E isso interfere diretamente ou indiretamente na questão do Estado. O Estado tem que saber gerir essas questões. Então, esses pontos, eles são essenciais, né? Como mostra que o território, ele é um elemento central na existência e o funcionamento do Estado, influenciando sua soberania, administração, identidade e relação internacional. Então, o território, ele tem essa finalidade, ele tem essa fundamentação de que o território, ele tem. Sem o território, ele influencia como é que esse Estado, ele vai se organizar, né? Nós estamos falando do Estado brasileiro, mas nós podemos falar do Estado estadunidense, nós podemos falar do Estado canadense, do Estado argentino. Então, cada Estado, ele tem as suas características a partir do seu território, né, dos elementos que compõem o seu território, da identidade nacional e a questão da relação com seus vizinhos, né, que é importante. A questão do controle e soberania, eu coloquei o escudo aqui, né, da República, né, da República Brasileira, né, a República Federativa do Brasil. Então, o controle da soberania são conselhos fundamentais para a organização política do Estado. Então, a soberania refere-se à autoridade suprema do Estado sobre o território e a população, permitindo-lhe governar sem interferência externa. Esse conceito é essencial para a identidade, né, para a independência e a integridade do Estado. Bem, muito bem, soberania. Então, o Brasil. O Brasil, quando ele começa a alterar algumas legislações, né? Então, nós vamos falar de várias coisas, né? Nós podemos falar de economia. O Brasil é um país que uma parte significativa da nossa economia ela é, ela é forjada, ela é construída em commodities, né? Então, a produção e a extração de recursos básicos para a indústria, né? Então, produtos agrários, minerais, e esses produtos, eles são regulados, né, pelo Estado, né? Então, o Estado ele tem o direito, ele tem o dever, né, de impor ou governar a partir de que permite a governança interna, sem interferência externa. Então, o Brasil ele não precisa atender os interesses de países estrangeiros, não precisa, né? A questão de financiar produção agrícola, entre outras coisas, né, que isso vai entrar na Lei Internacional do Comércio, né, no Conselho Internacional do Comércio, que regula essa questão de que não haja, né, a construção de uma competição desigual, né, mas isso a gente pode trabalhar várias questões que o governo ele não deveria sofrer pressão externa, mas ele sofre, né? E sofre a questão de recursos, políticas públicas que ferem o interesse de uma mão invisível aí, né? Que manipula tudo isso, que é o mercado, né? Vai manipular tudo isso. A questão do controle, então, por sua vez, a questão é a capacidade do Estado em exercer sua soberania de uma maneira ativa e efetiva. Isso inclui a implementação de leis, manutenção da ordem pública, administração de recursos, defesa do território contra ameaças externas, e aí no texto não tem ameaças internas, né? Então, quando nós temos inimigos internos, né? Então, tentativas de golpe, levantes contra o Estado. Então, tudo isso é uma questão de você impor a sua soberania. Então, controlar o território,
fazer com que as leis realmente sejam aplicadas, a questão de criar leis que são realmente significativas e que beneficie a soberania e também a questão do desenvolvimento social, né? Então não adianta eu criar uma lei que beneficia um grupo em retirar direitos de outros, né? A gente vive no Brasil, a gente sabe como é que é as coisas, né? O Brasil está passando por várias mudanças e essas mudanças, muitas vezes, ela não beneficia a quem realmente necessita, por interesses, né? Focando nisso. Então, as instituições políticas, como o governo, as forças armadas, o sistema judiciário, eles desempenham um papel crucial para a manutenção do controle e da soberania. A relação entre o controle e soberania, portanto, ela é intrínseca, ela não está declarada, ela está subjetivamente colocada para nós. Então, a soberania ela vai fornecer uma base legal e moral para o controle, enquanto o controle efetivo garante a soberania seja mantida e respeitada. Essa dinâmica ela é essencial para a estabilidade e o funcionamento de qualquer Estado. Então, a questão intrínseca, uma base legal e moral, né? Então, a questão legal, o que é lei, né? Então, o que a lei diz para nós? A gente sabe que o Brasil é um país que as leis, elas não são leis tão claras, né? Como já diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, a lei deveria ser clara, mas ela não é. A lei, muitas vezes, ela é muito interpretativa. Então, muitas vezes, a lei, quando nós entramos em contato com esse conjunto legal, ela gera várias interpretações, e isso dificulta a sua implementação. E muitas vezes, a lei, ela tem muito apelo moral, que é algo que ele é muito subjetivo, né? Então, a moral ela está muito ligada a princípios forjados na religião, né? Então, nós podemos falar sobre várias coisas, né? Lei do aborto, lei de consumo de bebidas alcoólicas, entre outras coisas, que o Estado ele deveria, né, entender, lógico, né? Nós temos que pôr limites nessas coisas. Mas vamos dizer o seguinte, o Estado ele deve controlar, ele deve pensar como é que essas leis elas vão afetar esses princípios morais, né? No caso, na questão da educação, né? Um ponto fundamental, a questão de você pensar na imposição de um ensino religioso. Sou a favor a implementação de um ensino religioso, mas um ensino das religiões e não da, né? Então, se nós vamos estudar sobre o cristianismo, vamos estudar sobre o candomblé, vamos estudar sobre o judaísmo, sobre o islamismo, né? Sobre o judaísmo, né? Então, vamos estudar todas as religiões e não apenas uma, porque a escola, ela serve um Estado laico. O Estado, ele deveria ser laico, mas ele, muitas vezes, ele interfere e ele defende o interesse de um determinado grupo, e não defendendo essa laicidade. Então, se nós estamos falando de princípios que não são materiais, que são subjetivos, intrínsecos, né, que estão, de uma certa forma, ligados, esses princípios morais, a dinâmica da questão de você ter o controle efetivo, né, a partir da segurança, a questão das Forças Armadas, a questão de que o Estado ele precisa garantir essa estabilidade e o funcionamento, né? Então, esses dois elementos eles fazem parte para manter o Estado funcionando, o Estado sadio. Bem, então, a soberania nas áreas disputadas, a gente sabe que o mundo, ele não tem fronteiras, né? As fronteiras, elas são linhas imaginárias criadas pelos seres humanos para defender aquele território. E essa soberania, e ela tem uma questão complexa para nós entendermos a questão das áreas disputadas, que nós iniciamos na aula passada, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre hoje, principalmente sobre a questão de direito internacional, geopolítica e relação diplomática. Bem, então, as disputas históricas, né? Então, falar um pouquinho aqui desse contexto. As disputas históricas, elas estão muito relacionadas às questões que vêm desde o período do início desse Estado. Nós estamos falando, vamos falar de América do Sul, a questão das Guianas, de Essequibo, né? Essequibo é uma região que ele é disputado por Venezuela e Guiana desde o século XIX, quando a Gran Colômbia ela se dividiu.
né? Quando a Gran Colômbia se dividiu, uma parte ali da Venezuela, segundo a literatura venezuelana, ela foi anexada pela Guiana de uma forma ilegal, né? Segundo os historiadores venezuelanos, os estudos da Venezuela trabalha isso, porque a história ela tem essa questão da construção da identidade. E isso leva, né, à questão, né, de que a Venezuela hoje ela busca reater, né, buscar de volta o controle desse território. Mas existe a questão do direito internacional, né? Isso é uma questão que hoje se trabalha a diplomacia. No caso, os argentinos, né? A Argentina e o Reino Unido, eles disputam as Ilhas Malvinas, né? Que é pelos argentinos, que é chamado pelos ingleses como Falkland Island, né? No caso, as Ilhas Falcon, né? Que foi motivo de uma guerra na década de 80, né? Entre Argentina e o Reino Unido, a Inglaterra. Então, essas disputas, né, territoriais, elas são forjadas a partir, né, de visões históricas, né, buscando recursos, né, o caso de Essequibo é o petróleo, né, então tudo isso vai gerar essa disputa territorial. Então, nós temos a questão dos tribunais internacionais. Então, muitas disputas são levadas para o Tribunal Internacional de Justiça, que é controlada pela ONU, que tenta resolver os conflitos de uma forma pacífica, baseada nos direitos internacionais. No entanto, nem todos os países aceitam as jurisdições do TIJ, o que pode complicar as suas relações. Bem, então, muitos países eles não estão juntos na ONU. Então, isso faz com que essas leis, esses julgamentos, eles não sejam aplicáveis. Então, nós temos essa divergência, né, dentro disso tudo. Então, a importância, né, estratégica e econômica, a gente sabe que a questão dos recursos, eles são fundamentais, recursos naturais, localização estratégica, que aumenta a importância da soberania sobre a região. A descoberta de petróleo, que eu coloquei aqui, esse Essequibo, ele é um exemplo, né? Nós temos esse exemplo. No caso da ilha brasileira, né, que é uma disputa entre Brasil e Uruguai de uma forma diplomática por essa ilha, porque ela tem uma posição estratégica na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai, né? Então, existe essa questão de localização, né? Então, questão estratégica e também a questão, né, voltada para os interesses econômicos. Então, a solução diplomática desempenha um papel crucial para a resolução dessas disputas territoriais. Então, a diplomacia, a negociação, o debate político, ele faz com que essas disputas territoriais elas sejam resolvidas de uma forma pacífica ou busca, né, que isso seja pacífico, né? Muitas vezes não é. O impacto da população local, então a população ela sofre, né, com os impactos significativos dessas disputas, como deslocamentos, insegurança, dificuldade econômica, a resolução e as disputas é essencial para garantir a estabilidade e o bem-estar da comunidade afetada. Então, a questão da diplomacia, a questão de você buscar resolver as questões de uma forma mais pacífica, elas faz com que esse problema ele não seja colocado, né? Ele não seja aplicado, né? A questão da Ucrânia e a Rússia, como é que a população ucraniana ela vem vivendo? A questão das guerras civis na África, que faz com que parcelas da população imensas elas se desloquem, né, do seu lugar de origem para outros lugares, criando ondas de migração, né, que geram problemas de xenofobia, vários impactos, né, que interferem em essa dinâmica, né, do território e do Estado. Então, esse ponto ele vai mostrar que a soberania é uma questão multifacetária, que requer uma abordagem legal, diplomática e as práticas para serem resolvidas, né? Então, nós precisamos de práticas, nós precisamos colocar isso em prática para que elas sejam realmente resolvidas de uma forma clara e objetiva. Bem, então, a gestão do território, falar de gerir, a administração. Quem vai administrar o território? Então, dentro desse território, então, envolve a administração e o planejamento dos solos, recursos naturais, a área geográfica específica, visando desenvolvimento sustentável e equilibrado. Então, dentro de um mundo ideal,
né? A idealização é algo que não, muitas vezes não é colocado em prática. O Estado ele deveria garantir isso, um desenvolvimento sustentável e equilibrado, né? Bem organizadinho, bonitinho, para que tudo seja cumprido da melhor forma possível e garantindo um futuro sustentável. Então, nós temos o planejamento e ordenamento. Então, o Estado ele deve planejar, ele deve a questão do ordenamento do território, definir zonas de uso, como as áreas urbanas, agrícolas e industriais serão exploradas, ajudando a organização desse espaço de uma maneira efetiva e sustentável. No caso, o uso da geotecnologia, ferramentas como sistema de informação, como o SING, e o sensoriamento remoto, ele é essencial para a gestão territorial. Ele permite a coleta e análise de visualizações geoespaciais, facilitam para você poder administrar o território e tomar decisões mais assertivas. E as políticas públicas. A formação e a implementação da política pública são fundamentais para você gerir o território e isso inclui leis que regulamentam o uso do solo, proteção ambiental, entre outras coisas. E no Brasil, né, nós sabemos muito bem que tudo isso aqui deveria ser um tripé, né? A questão da ordem, né, ordenar, né, saber o que você vai fazer e dizer aonde você vai fazer, né? No caso da agricultura, da construção, entre outras coisas, né? A questão da política pública, que muitas vezes aquilo que não está na lei é permitido, né? Mesmo que a gente saiba que é errado, né? A mesma coisa, é proibido, não é legal você estacionar na frente de um lugar que tem uma movimentação X ou Y, mas não tem nenhuma placa ali dizendo que não pode, né? Ou que não deveria, né? Então, isso, o que não está claramente proibido, não é proibido, né? Então, e o Brasil tem muito isso, né? As leis, muitas vezes, ela tem que ser muito clara e objetiva, mas elas não são. Então, a regulamentação do solo, o que você vai poder fazer, o que você vai poder produzir, a área que você vai poder desmatar para produção agrícola. Então, tudo isso não está muito bem claro nas legislações. E isso dificulta a sua fiscalização e a sua aplicação. Então, a participação comunitária, né? Então, a questão do engajamento, né? A população se envolver em tudo isso, né? Principalmente em serviços locais, né? A participação na organização e na implementação do plano diretor aqui em São Paulo, houve uma convocação, né? Uma convocação não em tão grande massa, mas houve uma convocação para se discutir, né, sobre o plano diretor. Então não houve um apelo, não houve uma procura tão grande. E isso vai, de uma certa forma ou de outra, dificultar a sua implementação. Então, muitas vezes, defende o interesse de um grupo em detrimento do outro. Então, às vezes, um grupo ele é beneficiado por esse plano diretor e outros são afetados. A sustentabilidade ambiental, que é algo que nós vamos bater nessa tecla vários momentos, porque tem que se falar em desenvolvimento sustentável para que as futuras gerações tenham um mínimo para se desenvolver de uma forma, né, de uma forma que garanta o bem-estar dessas pessoas, principalmente a questão da sustentabilidade, de manter os recursos sustentáveis, de que a natureza ela seja preservada, né, para as futuras gerações. Agricultura sustentável. Então, fazer com que nós tenhamos uma agricultura e uma pecuária que produza, mas ela não ela não vai ser predatória para o meio ambiente. E tudo isso está dentro da gestão, né, da gestão dentro do território. E como é que vai ser essa gestão administrativa? Então, nós temos que falar da organização do Estado. Então, o Estado, ele é organizado, né, na questão de poderes, né? O Brasil, nós estamos em uma federação que nós temos três poderes, né? Nós não temos o quarto poder, né? Que muitos tentam, né, manipular. Então, a organização administrativa de um país, ele refere-se à estrutura, aos mecanismos do governo e administrativo. No caso do Brasil, ele é organizado né, e definida pela Constituição Federal de 1988. Inclui várias camadas de governo. Então, o governo, ele é dividido em camadas para que eles sejam melhor administrados, melhor organizados e cada um com a sua responsabilidade. Então, cada um no seu quadrado.
né? Então, um poder, ele deve fiscalizar, mas ele não deve intervir no outro, né? Então, cada um elaborando, cada um trabalhando dentro da sua jurisdição, dentro do seu nicho de poder. Então, a organização ele compõe sobre esses princípios. No caso da União, ele refere-se ao governo federal, que é responsável pelas questões nacionais, como a defesa, a relação exterior, a política econômica, sociais e no âmbito nacional. A União ela é composta por três poderes: executivo, legislativo, judiciário. Então, executivo, executa, legislativo, elabora as leis, judiciário, julga as leis. Então, esses poderes, eles são equilibrados e eles devem ser colaborativos. O maior problema é que nós, brasileiros, nós temos uma visão muito sebastiânica, né? Nós acreditamos que o executivo, ele vai salvar todo mundo, né? Então, a figura do presidente da República é praticamente um monarca, né? Mas, na verdade, não a questão da, do nivelamento dos poderes, os poderes estão no mesmo nível, isso faz com que nós tenhamos uma visão equivocada, né? Então, o legislativo, ele tem um papel fundamental dentro da elaboração desse governo da União, e o judiciário também, né? Dentro da Constituição, da interpretação da Constituição. Então, tudo isso é uma questão do Estado. O Estado tem que pensar nisso. E a União é as questões nacionais, em âmbito nacional, né? Então, as leis nacionais, as leis federais, muitas vezes, elas são as leis que vão regulamentar pontos muito sensíveis que vão afetar o seu dia a dia. Então, o Estado. O Estado, o Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Cada estado, ele tem o seu próprio governo, o seu poder executivo, legislativo e judiciário. Eles têm autonomia para criar leis, mas essas leis, elas não podem entrar em conflito com as leis federais. Então, o governo do estado, ele tem a incumbência, né, ele tem a função de administrar a segurança pública, a saúde, educação, a construção de infraestrutura, a elaboração de leis. Só que essas leis elas não podem entrar em conflito com a lei federal, né? Então, o que a lei federal ela coloca, ela é válida em todo o território. Então, ela não pode entrar em conflito. E isso gera, né, algumas visões um pouquinho diferentes. Lógico, nós estamos falando do Brasil. O Brasil é um país federativo dentro da sua Constituição. A Constituição, ela prevê isso, não é inventado. Os municípios que são dentro dos estados, os estados são totalmente subdivididos para que a gente possa ter uma melhor administração de cada área. Então, que são menores a unidade administrativa, cada município tem um governo local composto por um prefeito, pelo legislativo, pelo executivo, a Câmara de Vereadores, que são o legislativo da cidade. O município ele tem autoridade para a administração local, como a educação básica, a saúde, transporte público, né? Então, as cidades, os municípios, eles têm essa autonomia. Se vocês repararem aí, tem um ponto que ultimamente anda muito em discussão, a questão da segurança pública. A segurança pública, a segurança dos cidadãos dentro daquele âmbito social, ele deve ser garantido pelo Estado e não pelos municípios. Os municípios não trabalham com segurança, né? Então, quando um político, aí é que mora o problema. Quando nós estamos em momentos de eleição, muitas vezes, quando nós vamos votar em algumas pessoas, a gente tem que entender o que é que ela está prometendo. Será que ela vai poder cumprir aquilo que ela está prometendo? Né? O caso de um prefeito, ele vai poder prometer segurança pública? Se dentro da Constituição a segurança pública ela está atrelada ao Estado, né? Então, lógico, né? Nós temos a Guarda Civil, mas a Guarda Civil, pela legislação, sem julgamento. A questão da Guarda Civil, ela está a serviço da administração municipal para manter os instrumentos públicos. Ele não está para garantir a segurança. Lógico, né? Que é o papel de cada cidadão. Quando um crime ele está sendo realizado, cabe o cidadão ele denunciar.
a combater esse tipo de crime, né? Então, mas só que dentro da legislação é isso que prevalece, né? Isso que é importante. E os territórios federais? O Brasil não tem nenhum território federal hoje, mas até 1988 ele tinha alguns territórios nacionais, né? Territórios federais. Então, embora que não exista hoje, a Constituição ele prevê a possibilidade da criação e transformar em Estado e reintegração ao Estado a origem do território, que seriam administrados diretamente pela União. Então, quando um Estado ele começa a apresentar, ou um território, ele começa a apresentar inconsistência, problemas com segurança, com a administração, o governo federal ele pode criar um estado federal, um território federal, onde ele é administrado diretamente pelo governo federal. E nós temos o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele nada mais é do que Brasília, ele mescla, né, ele junta tudo, a questão dos poderes do estado e do município, né? Então, ele tem uma administração especial e acumula essas competências. E ele é governado, né, por um governador e uma Câmara Legislativa. Então, o Brasília, ele não tem um prefeito, ele tem um governador, porque ele é um estado, ele é um distrito federal. Bem, então, essas estruturas descentralizadas permitem a administração eficiente, né, faz com que o Estado ele promova a participação democrática e autônoma regional. Então, tudo isso tem a ver com uma democracia, a emancipação, uma questão da integridade, né, desse território. Aí, vou colocar aqui agora é com vocês, né? Então, de que maneira o controle de um território ele afeta a identidade e a soberania de um estado? Então, como é que o controle territorial, as legislações, elas vão afetar esse estado de uma forma direta ou indireta? Então, como é que esse estado ele precisa, né? Ele é necessário para que nós criamos uma identidade, né? Essa identidade de soberania, né? Como é que você acredita que isso é colocado? Ou tudo isso aí é balela? Bem, gente, então com isso eu vou finalizando aqui o vídeo, né? Espero que vocês tenham. Lógico, eu não vou agradar todo mundo, é óbvio que tem pessoas que acreditam, né, em outras visões de Estado, cada um tem o direito de pensar naquilo que acha melhor para si. Bem, então, com isso eu vou finalizando aqui o vídeo. Agradeço a todos e vou esperar aqui vocês para um próximo episódio, né, dessa saga, né, da geografia. Muito obrigado e até a próxima.